Jornal Top Rio. Entrevista. Meio-dia, 39 minutos, meio-dia e 39. Decreto impõe normas para disciplinar turismo no litoral sul de Pernambuco. Isso mesmo. Nós sabemos que muita gente tem buscado aí as praias do litoral sul. Em algumas delas, no entanto, a bagunça era muito grande mesmo. Excesso de turistas, pesca predatória, superlotação de embarcações, esportes náuticos para todos os lados, mas não pode ser assim, principalmente em municípios como Tamandaré, Sirinhaém e Rio Formoso, que abrigam algumas unidades de conservação como a APA de Guadalupe, o Parque Natural Municipal do Forte de Tamandaré e de uma pequena porção da APA Costa dos Corais. Turismo sim, mas com sustentabilidade. E é bom que se saiba, já está valendo o Decreto de Zoneamento Ambiental e Territorial das Atividades Náuticas, o ZATAM, para a região do estuário de Rio Formoso. E para falar conosco sobre a luta que foi conquistar que o governo do estado publicasse esse decreto, foi uma luta gigantesca. E para falar sobre essa luta, está conosco Sebastião Barros, o Tião, ele que é vice-prefeito aqui do município de Rio Formoso e participou ativamente desta luta. Boa tarde, Tião. Boa tarde, Valmir Ramos. Boa tarde, ouvintes da Top Rio FM. Para mim é uma honra e um prazer estar aqui nas ondas da Top Rio FM para falar sobre o zoneamento ambiental e territorial das atividades náuticas do estuário do Rio Formoso. Tião, uma luta aí de muitos anos, né? Muita gente participando e a gente observou que até que enfim esse zoneamento chegou. Mas vamos falar do início da luta, Tião. Nós, inclusive, tivemos algumas matérias que publicamos, inclusive algumas entrevistas foram realizadas falando sobre o ZATAM, o Zoneamento Territorial Ambiental das Atividades Náuticas, falando sobre os benefícios que esse zoneamento iria trazer para o estuário do Rio Formoso. E sabemos que não foi nada fácil, né, Tião? Foi uma guerra desde o início, principalmente contra essa exploração do turismo aí, que não é o turismo sustentável. Na realidade, como você falou, foi uma luta muito grande desde o início e, curiosamente, me lembro bem que quando assumimos a gestão executiva municipal do município de Rio Formoso, e eu na condição de secretário de Meio Ambiente do município, nomeado pela prefeita Isabel Hacker, a quem agradeço a confiança de me outorgar esse cargo, fomos instados pelo Ministério Público Federal, na cidade do Cabo, a participar de diversas reuniões justamente para a realização do zoneamento ambiental e territorial das atividades náuticas. Então, o Ministério Público Federal, ele instou o governo do estado a realizar esse projeto chamado de zoneamento ambiental, em virtude da falta de disciplinamento jurídico dos usos das atividades náuticas que existiam na área. Então, muito antes do início das reuniões para a elaboração do ZATAM, vários atores sociais que utilizam e exploram a atividade náutica e a região como um todo, já estavam se reunindo no Cabo, junto com os procuradores da República, porque isso era uma demanda deles. E em função dessa demanda do Ministério Público Federal, foi que o governo do estado contratou uma empresa em parceria com o Ministério do Meio Ambiente da Alemanha, em parceria com o CPRH, Secretaria de Meio Ambiente do Estado, ICMBio e o Ministério do Meio Ambiente do Brasil. E aí todos esses órgãos de cunho ambiental contrataram a empresa responsável para a elaboração de um grande estudo técnico que demorou e durou 2 anos. E escutou diversos atores desses municípios envolvidos no estuário do Rio Formoso,
das populações dos municípios de Siriaém, Tamandaré e Rio Formoso. E todas as pessoas que sobrevivem, residem e que moram nesse entorno foram ouvidas e que têm repercussão do âmbito ambiental. Foram ouvidas colônias de pescadores de todos os municípios, foram ouvidas as associações dos barqueiros e lancheiros de todos os municípios, foram ouvidas as comunidades de pescadores, comunidades rurais, comunidades quilombolas, foram ouvidas as comunidades ribeirinhas, foram ouvidas as instituições públicas locais, como as secretarias de turismo e meio ambiente de todos os municípios, foram ouvidos os representantes de catamarã, representantes de restaurante e toda a sociedade civil em geral. E em virtude desse grande estudo realizado, convencionou-se a elaboração do ZATAM, que contemplava inicialmente a compatibilidade entre o crescimento econômico e a preservação ambiental, considerando que o nosso município, o estuário do Rio Formoso, que está inserido dentro dos 3 municípios, é um local onde há o berçário de diversas espécies ameaçadas de extinção. Inclusive o Santuário do Peixe-Mero, né? Que graças a este estudo do ZATAM foi possível fazer esse trabalho em parceria, inclusive, com os próprios pescadores. É bom a gente frisar isso, que graças a esse estudo, esse trabalho que foi feito do zoneamento ambiental, que foi possível delimitar áreas que são consideradas estuário, ou melhor, santuário do mero, um peixe aí que está criticamente ameaçado de extinção, e foi com a colaboração dos próprios pescadores. Não é verdade, Tião? Exatamente. Dentro dessa área da Foz do Rio Formoso, nós temos a área do Santuário do Mero, que ela abriga diversas espécies de peixes ameaçadas de extinção e que, sem um disciplinamento dos usos das atividades náuticas nessa área, a situação ia ficar cada vez pior e esse peixe-mero, dentre outros, como o cavalo marinho, exatamente, como o dentão, como a própria tartaruga, a própria raia, o peixe-boi, eles adentram dentro do estuário do Rio Formoso para poder ter os seus filhotes. Inclusive, Tião, me permita interromper rapidamente, cheguei agora há pouco da praia do Porto de Nassau, em Barreiros, e pudemos ver o peixe-boi circulando por lá. Possivelmente já deve ter saído do estuário do Rio Formoso e estava indo em direção aí ao estado de Alagoas. E ele costuma fazer esse roteiro de visitar, né, o estuário do Rio Formoso, o peixe-boi. Recentemente, há cerca de 2 meses atrás, os marinheiros, os funcionários da Marina do Rio, que fica lá no Rio Ariquindá, estavam filmando justamente um peixe-boi grande, que ele estava com as suas narinas para fora, brincando lá próximo das grandes embarcações. Então, esse disciplinamento jurídico dos usos das atividades do estuário do Rio Formoso, que contempla Rio dos Passos, Rio Lemenho, Rio Ariquindá, Praia dos Carneiros, Praia de Guadalupe, Banho de Argila. Quando falamos em estuário do Rio Formoso, estamos falando em todas essas áreas. O mar de dentro é o mar que vai de Averomar, Praia de Gamela, até Tamandaré. Mas o estuário do Rio Formoso, que é uma porção que entra e que vai até o Rio Formoso, ele contempla a Praia dos Carneiros, a Praia de Guadalupe, o Rio Ariquindá, o Rio Lemenho, Rio dos Passos, Rosa, Frade, tudo isso se chama estuário do Rio Formoso. E aí, sem um disciplinamento dos usos das atividades nesse local, ficaria insustentável a continuidade da exploração da área, a continuidade até da visitação da área, porque o fluxo de embarcações era tão intenso que os banhistas ficavam até temerosos de poder pegarem as embarcações na beira da praia, tamanha a quantidade de lanchas e de embarcações que lá ficavam. Então foi necessário fazer esse zoneamento, que, diga-se de passagem, foi feito em parte e suplementando a legislação estadual também pelo município de Tamandaré, né, através do secretário de Meio Ambiente, Manuel Pedrosa, e da gestão passada.
que foi a colocação daquelas boias de contenção para que os banhistas tivessem um local que pudessem embarcar e desembarcar, e até um local para banho, com mais e segurança. até com mais segurança para banho. Então, esse é uma competência municipal que está inscrita no artigo 30 da Constituição Federal, que é suplementar a legislação estadual e a federal no que couber, sem contrariá-la. Então, isso já foi feito pela gestão passada do município de Tamandaré, através do prefeito Sérgio Hacker, junto com o secretário de Meio Ambiente, Manuel Pedrosa, uma pessoa competentíssima da área. Então, foi feito o zoneamento visando justamente a compatibilidade entre o crescimento econômico da região e a preservação ambiental. Claro, colocando-se em observação que o turismo de base comunitária local é o que deveria ser privilegiado em detrimento das grandes holdings de turismo que já existiam na região. Pois isso é uma realidade. As discussões foram imensas para que chegasse a um denominador comum. Estive, inclusive, participando, como represento aí o município de Barreiros, no conselho gestor da APA de Guadalupe. Então, estive participando, representando o conselho de todo o trabalho, todas as oficinas que foram realizadas, com participação de representantes dos catamarãs, dos barqueiros, dos restaurantes, o pessoal que faz esportes náuticos também estiveram participando conosco, e foi um trabalho extenso, gigantesco. E quando finalizou esse trabalho, Tião, que realmente já estava mais do que na hora de ocorrer, até porque final de ano no estuário de Rio Formoso é só a graça. A quantidade de embarcação para lá, para cá, jet ski, lancha, iates gigantescos. Inclusive, se você passar por lá, vai encontrar alguns iates gigantescos por lá. Além de tudo isso, o pessoal fazendo esportes náuticos, tudo ali próximo aos banhistas. Não tinha uma área certa para você embarcar e desembarcar. Enfim, já estava mais do que na hora de um ordenamento ocorrer. E veio justamente através deste zoneamento. Mas aí foi feita uma audiência pública, né? E nesta audiência pública houve vários questionamentos. A CPRH acatou alguns desses questionamentos. Não foi isso, Tião? Acatou alguns desses questionamentos que algumas pessoas fizeram, inclusive proprietários de catamarãs, algumas prefeituras fizeram alguns questionamentos. Depois que tudo ocorreu nesta reunião, né, que foi realizada em Tamandaré, estive participando também, foi enviado o projeto então para o Conselho Estadual de Meio Ambiente. Aí encontrou diversas dificuldades, Tião. Diversas dificuldades para ser aprovado. Foi adiado novamente, e aí começou toda uma mobilização da sociedade, hashtag apoiamos o Zatã, aquela também, salve o estuário do Rio Formoso. As pessoas começaram a se mobilizar e, graças a essa mobilização também, alguns conselheiros, a grande maioria deles, pressionou que realmente fosse colocado em votação, mesmo tendo algumas pessoas que não concordavam com determinados pontos do zoneamento que foi aprovado na audiência pública que foi realizada em Tamandaré. E aí, Tião, foi a maior dificuldade para que o zoneamento fosse aprovado lá no Conselho Estadual de Meio Ambiente. Você acompanhou esse processo também da aprovação do zoneamento pelo Conselho Estadual de Meio Ambiente? Acompanhamos e vimos que os interesses econômicos, na realidade, estavam falando mais alto. Essa que é a verdade. Embora os órgãos de fiscalização e controle ambiental do Estado
e dos municípios aqui se mostraram de maneira muito imparcial, condizentes com a preservação ambiental e com o apoio ao turismo de base comunitária, mas havia também os interesses dos grandes empreendimentos que exploram a atividade e que o faziam de maneira praticamente monopolizadora, né? Esmagando aqueles que iniciaram o turismo náutico na região. E a gente acompanhou, sim, a fala de alguns representantes desses estabelecimentos que, de fato, não concordavam com diversas normas que estavam escritas no texto do Zatan, como a norma que estabelece que o catamarã ele só poderia dar uma viagem por dia. Ora, nós estamos dentro de um estuário em que é considerado santuário do Mero, berçário natural de diversas espécies de peixes. E temos ali, naquele local, mais de 20 catamarãs operando. Mais de 20 catamarãs operando. Então, essa norma chamada... Ultrapassa por demais a capacidade de carga do ambiente. Exatamente. Então, essa norma chamada Zatan, ela disciplina que o catamarã ele só poderia dar uma viagem por dia e carregar no máximo 80 pessoas. 80 pessoas. Então, a realidade... Que me permita interromper, inicialmente seriam 60 pessoas. Eu acompanhei esse processo. Mas foi justamente no período onde houve a reunião junto com o pessoal do CPRH, inclusive alguns municípios foram até o CPRH conversar com a diretoria do CPRH, o diretor-presidente Djalma Paz, apontando algumas questões com relação a isso, e foi acatado justamente para que aumentasse para 80 a capacidade de pessoas que poderiam fazer esse passeio em catamarã. Então, os catamarãs, o texto original constava a existência de apenas 60 pessoas e apenas uma viagem por dia. Então, é lógico que os interesses econômicos, eles falam alto e vão defender a sua bandeira. E aí aconteceu que houve alterações, mas mesmo assim com a insatisfação dessa classe, dessa categoria. E por isso que demorou tanto para que o projeto do Zatan ele fosse aprovado no Conselho Estadual de Meio Ambiente. Não é isso? Exato. Mas mesmo assim ele foi aprovado, graças a Deus e com apoio e esforço de todos, foi aprovado. No texto original constando que o catamarã dentro da subzona Santuário do Mero, né, que está a zona descrita no artigo 9 do texto, o catamarã só poderia dar uma viagem por dia e mesmo assim carregando 80 pessoas. Enquanto que a embarcação miúda, a rabeta dos nossos barqueiros locais, ela poderia dar quantas viagens fosse necessário, carregando 9 pessoas. Isso foi Lembrando que essas embarcações miúdas é a que fazem justamente o turismo de base comunitária. Exatamente. Que é a embarcação de madeira, embarcação com motor a rabeta, com propulsão de até 25 HP. Então, depois que foi aprovado o texto original do Zatan no Conselho de Meio Ambiente, foi enviado para o governador para que ele pudesse sancionar o decreto. E aí veio outra problemática. O tempo que levou para que esse decreto ele fosse apresentado, enfim, mais uma luta, Tião, para que o governador ele pudesse realmente apresentar o decreto e fazer valer aquele trabalho todo que foi construído ao longo de anos. Exatamente. Após a aprovação do texto original no Conselho Estadual de Meio Ambiente, demorou 4 meses no gabinete de um procurador do Estado para a revisão jurídica do texto, sem que houvesse qualquer manifestação por parte do Palácio. E, enquanto isso, continuava o estuário do Rio Formoso sem um disciplinamento legal e jurídico. De maneira que eu fui procurado pela Associação dos Barqueiros de Rio Formoso para poder encabeçar com eles uma luta, uma manifestação e protesto pela aprovação do Zatan e pela
aprovação baseado no texto que havia sido aprovado no Conselho Estadual de Meio Ambiente. E fomos, com base nisso, nós fomos várias vezes ao mar, em protesto com barco sonoro, falar para os turistas e apresentar nossa indignação, considerando que estava inviável o exercício da atividade do turismo náutico pelos barqueiros e lancheiros de Rio Formoso, de Siriaém e de Tamandaré, porque as empresas de turismo elas já vinham com um ponto certo para os restaurantes que levavam as pessoas para os catamarãs. Os turistas que vinham das empresas de turismo, eles praticamente não tinham a opção de poder contratar os serviços dos barqueiros e lancheiros aqui da nossa região, sendo praticamente obrigados a dirigirem-se até os catamarãs, que davam quantas viagens bem quisessem e com a quantidade de pessoas que bem quisessem. Vale salientar que existem catamarãs que hoje ainda estão aqui no estuário, que tem capacidade para carregar até 200 pessoas, que tem banheiro no seu interior, que tem restaurante, que tem tobogã e etc. Então, os barqueiros e lancheiros dessa região se viram numa situação muito difícil para poder sobreviver. Vários deles iam diariamente e até finais de semana na frente dos restaurantes, iam para a praia tentar fazer o passeio turístico com os turistas e não conseguiam, porque os turistas já eram encaminhados diretamente para os catamarãs, que davam 1, 2, 3, 4, 5 viagens por dia, sem qualquer limitação. Então foi isso que motivou a realização de protestos de nossa parte, que, pelo que vimos, surtiram efeitos. Graças a Deus que surtiram efeitos. E houve então a tão esperada publicação do decreto do Zatã. A notícia é notória, desejável por todos aqueles envolvidos, mas aí, Tião, quando analisa o texto, o que é que acontece? O texto não vem da mesma forma que foi aprovado pelo texto original pelo Conselho de Meio Ambiente. O texto veio com alterações que possibilitavam com que os catamarãs pudessem dar mais de uma viagem por dia. Curiosamente, tirou-se do texto aprovado no decreto 50.049 a limitação de viagens dos catamarãs. E se tirou essa limitação, eles poderiam continuar fazendo quantas viagens desejassem, é isso? Exatamente. E ficou assim até ontem. Sim, mas antes disso, houve novamente mais uma luta para que o governo do estado pudesse rever esta situação de que estava faltando no decreto. Inclusive, o Tião ele frisou até o artigo que veio faltando, né, esse texto, e mais uma luta para que houvesse, posso até dizer, uma correção por parte do governo do estado com relação a esse decreto, Tião. Exatamente. Na realidade, como não havia disciplinamento jurídico nenhum, né, dos usos das atividades do estuário de Rio Formoso, consideramos que já havia havido um avanço à aprovação do primeiro decreto, mesmo com a limitação sem limitação das viagens de catamarã. Por quê? Porque nesse decreto ele divide o estuário do Rio Formoso em 4 áreas. E apenas uma dessas áreas é a área em que os catamarãs podem trafegar, que é a área do encontro dos 3 rios, Rio Ariquindá, Rio Formoso, Rio dos Passos, ali no meio do pier de Mariaçu, no meio ali, entre Mariaçu, Reduto e o Rio Ariquindá. Dali até a foz do Oceano Atlântico é o local onde os catamarãs podem trafegar.
para dentro não pode entrar embarcação de médio ou grande porte, só embarcação miúda. Então, isso já foi um avanço. Um avanço gigantesco. Já foi um avanço gigantesco. E aí eu gostaria aqui de fazer menção às pessoas que, juntamente comigo, que encabeçaram essa luta, né? As pessoas da Associação de Barqueiros e Lancheiros de Tamandaré, de Siriaém, mas muito especialmente aqui de Rio Formoso, quem me procurou foi Irã, o presidente da Associação dos Barqueiros, Joanderson, o vice-presidente, Irã Melo, o secretário, Niedson, Felicidade Barco, e também gostaria também de falar do protagonismo nessa segunda fase, principalmente da prefeita Isabel Hacker, porque assim que o projeto de lei foi aprovado sem a existência da limitação diária, nós falamos com ela e ela teve uma reunião com o governador, acho que há uns 12 a 13 dias atrás. E nessa reunião foi abordado também esse ponto da inclusão do parágrafo 5º do artigo 13, que faz a limitação de viagens por parte dos catamarãs. Pois é. Aí mais uma luta para conseguir fazer com que o texto original pudesse ser colocado de volta nesse decreto. E, antes de ontem, a boa notícia. Antes de ontem, dia 15 de fevereiro de 2021... Um marco, viu? Foi publicado... É um marco histórico. Decreto... Diante de tanta luta, é um marco histórico este dia. Foi publicado o decreto 50.283, de 15 de fevereiro de 21, em que limitou a quantidade de viagens que os catamarãs poderiam dar dentro do estuário de Rio Formoso, garantindo assim a preservação do meio ambiente e garantindo a justiça social com a justa distribuição de renda da atividade do turismo náutico no estuário do Rio Formoso, beneficiando centenas de pais de família que sobrevivem dessa atividade em Rio Formoso, em Tamandaré e em Siriaém. Inclusive, o meio ambiente agradece por demais estar aqui Joab, do Instituto Garis Marítimos, ele que está fazendo um trabalho excepcional também, protetores da vida com tartarugas marinhas, e você sabe muito bem que aquela área ali do estuário é uma área também de desova de tartaruga marinha, e ele tem falado aqui, olha, muito boa essa entrevista, mostra a importância do Zatã no estuário para o turismo e o meio ambiente, em especial as tartarugas marinhas, uma vez que uma tartaruga desovou próximo ao restaurante ali da Prainha. O Joab aqui afirmando isso. Então, muito importante esse decreto que agora sim contempla aquilo que foi uma luta gigantesca por parte das secretarias municipais de meio ambiente, por parte das secretarias até de turismo também que se engajaram junto com isso, por parte daqueles que foram mais afetados, digamos de passagem, que foi justamente os operadores de passeio, no caso de turismo de base comunitária, que são os barqueiros, e dessa vez vem beneficiando. Valeu a pena, né, Tião? Com certeza valeu a pena. E agora nós temos outro desafio pela frente, que é justamente implementar o Zatã. Temos que ter uma estrutura fiscalizatória mínima. Essa é a pergunta, essa é a próxima pergunta. A Clécia está aqui falando conosco aqui, enviando mensagem para a gente. Ela falando aqui o seguinte: precisamos de fiscalização, algumas embarcações transitam pelo estuário em alta velocidade, ali mesmo, próximo a Ariquindá, é frequente isso. Falando sobre fiscalização, e o Leonardo Almeida, isso mesmo, Leonardo Almeida, ele fez uma pergunta muito importante, e eu gostaria que, se possível, o Tião respondesse. Comemoramos a decisão, que era esperada há muitos anos, mas sabemos que em nosso país só se atende à legislação se houver fiscalização. Aí surgiu a pergunta, Tião, que talvez você possa nos responder. Quem vai fiscalizar? Primeiramente, eu gostaria de fazer referência à afirmação feita por Clécia.
em relação à velocidade de embarcações, porque no Zatã ele disciplina a velocidade das embarcações em cada local. Como eu disse, o estuário do Rio Formoso ele está sendo dividido em 4 zonas. E nessas zonas, a depender do habitat natural de diversas espécies e a depender do bioma que circundam, ele tem uma quantidade de embarcação de velocidade menor, né? Nós temos aqui no Rio Ariquindá, no parágrafo 1º do artigo 10º, a limitação da circulação de embarcações imotonáuticas com velocidade até 3 nós, sendo 3 nós aproximadamente 5,5 km por hora. E a gente não vê isso. As embarcações saem daquela marina do rio e daquela marina ali do Rio Ariquindá em grande velocidade. E o que é que acontece? O exemplo desse mau procedimento é o que está acontecendo hoje no reduto. Hoje o reduto ele sofre a erosão daquelas grande. Embarcações, das ondas que são oriundas da motorização em grande velocidade das embarcações, e o reduto hoje ele está arriscado cair em função dessas ondas, dessa erosão. Da mesma forma, o banho de argila, em que temos áreas de falésias que já estão negativas em função das ondas que ali chegam, oriundas da motorização dos barcos. Então, é preciso sim haver fiscalização em todas essas áreas, senão o meio ambiente vai ser degradado mais rapidamente. Respondendo à pergunta do Leonardo sobre a fiscalização, sim, de fato, agora esse é o novo desafio que temos, é implementar um aparato e estrutura fiscalizatória mínima para poder fazer valer as normas que estão escritas no decreto do Zatã. São normas cogentes, são normas estaduais, que têm que ser cumpridas. Então, todo agente de fiscalização e controle, ele teria essa atribuição. Agora, tanto a nível municipal quanto a nível estadual, né? Então, da mesma forma que fazemos a fiscalização ambiental do desmatamento do manguezal, do desmatamento da Mata Atlântica, e o fazemos de maneira conjunta com outros órgãos de fiscalização e controle a nível estadual, como o CPRH, como a Secretaria de Meio Ambiente do Estado, e até com as próprias polícias, também devemos fazer essa fiscalização da implementação do Zatã junto ao CPRH, junto com a Capitania dos Portos e junto com as secretarias de meio ambiente dos municípios, que tanto podem fazer isso de maneira isolada, como consorciadas, através do IGRAM. E estamos em conversa frequente com o IGRAM, na pessoa de Lisete Maioli, a coordenadora do IGRAM, do consórcio Portal Sul, tentando trabalhar de maneira conjunta as atividades fiscalizatórias para a implementação do Zatã, mas isso ainda está em fase embrionária. De antemão, podemos falar que a fiscalização pode ser realizada pelas secretarias de meio ambiente dos municípios, pelo CPRH e pela Capitania dos Portos. Tião, hoje já se tem uma estrutura para isso dos municípios? Você poderia responder para as secretarias de meio ambiente fazer esse tipo de fiscalização? Nós temos agentes de fiscalização ambiental, o secretário de meio ambiente ou eventualmente alguém que trabalha na Secretaria de Meio Ambiente pode fazer, porque se trata de um decreto estadual que já é norma cogente, né? Mas a gente sabe que a Capitania dos Portos está sempre presente no estuário do Rio Formoso, e a ela também cabe fazer esse tipo de fiscalização. Então, os agentes ambientais hoje dos municípios de Tamandaré, Sirene e Rio Formoso, bem como a CPRH, a APA de Guadalupe, que se encontra ali sediada no município de Tamandaré, pode, munidos desse decreto, fazer a devida fiscalização da implementação das normas que estão escritas no Zatã. Certo. Então, para quem perguntou com relação à fiscalização, está aí, inclusive, o Sebastião Tião deixando claro aí que já está se trabalhando em conjunto aí com a IGRAM, a instância de governança da região, que tem aí os 5 municípios da região, e na realidade os 3 municípios do Zatã, do zoneamento, fazem parte aí da instância e do Portal Sul, e estão vendo aí
como melhorar mais ainda essa estrutura de fiscalização. Temos chegando várias perguntas aqui, Tião. Sabíamos que esse tema ia ser muito importante. Com relação à fiscalização, ainda tem muito aqui. Hoje temos várias embarcações em atividade, Tião. O zoneamento, ele limita o volume diário de embarcações? Haverá necessidade de rodízio dos operadores de turismo náutico? O zoneamento não limita a quantidade de embarcações, porém existe um estudo de capacidade de carga que precisa ser atualizado. O que ocorre é que foi feito um cadastramento junto ao CPRH das embarcações de turismo náutico, acho que nos idos de 2019. E ficou convencionado junto ao CPRH que apenas aquelas embarcações previamente cadastradas naquela época é que poderiam realizar o turismo náutico na região. Mas ainda o CPRH ainda vai analisar detalhadamente todas as embarcações que foram cadastradas para poder ver e saber se aquelas embarcações, elas de fato se prestam ao turismo náutico na região. Então, isso é um processo que ainda está sendo validado junto ao CPRH, mas foi feito em 2019 um grande esforço de cadastramento de todas as pessoas que operam o turismo náutico na região. E Rio Formoso foi o município que mais cadastrou embarcações, considerando que temos aqui a cultura do turismo náutico através dos barcos de madeira. Está respondida então essa pergunta. Tem outra aqui falando ainda sobre fiscalização com relação às embarcações que contêm cozinha e banheiros abordado e supostamente derrama seus resíduos bem próximo ao estuário. Teremos fiscalizações quanto a isso? É o Arthur Maciel, nosso Arthur lá dos Voluntários do Planeta, fazendo aqui esta pergunta. De acordo com o texto do Zatan, não pode haver preparação de alimentos e banheiro dentro de embarcação. Isso é o que está disposto no texto do Zatan. Parece que pode até servir algum tipo de alimento. Agora, preparação de alimento não pode dentro de embarcações. Então, tudo que está descrito no Zatan vai ter que ser objeto de fiscalização. Principalmente essa questão do despejo dos dejetos, essa questão da velocidade... Que é crime ambiental. Crime ambiental, muito claro. Lei 9.605, crime ambiental, aí a gente já parte para persecução penal, já parte para a polícia, né? Para a questão de crime. Então, tudo que está escrito no Zatan vai precisar ser objeto de fiscalização para impedir essas embarcações de continuarem trafegando dessa maneira. Tem mais perguntas chegando aqui. Comprei um barco há pouco tempo. Está todo documentado, porém, eu que sou proprietário não estou do Zatan ou Associação dos Barqueiros. Meu barco é de rabeta. Posso colocá-lo para funcionar com uma pessoa habilitada? Demanda aí de ouvinte chegando aqui para a gente na Top Rio FM. Como eu falei, pelo que ficou convencionado em 2019, só poderiam funcionar na condição de turismo náutico as pessoas que tivessem previamente cadastradas naquele período. A embarcação rabeta, motor, a embarcação de turismo náutico, ela é como se fosse um táxi. Então, se eu quiser pegar meu carro e colocar para rodar dentro de um município fazendo transporte alternativo, eu posso fazer isso sem autorização do poder público? Eu não posso fazer isso, porque há uma limitação legal que impede que o município tenha mais de X táxis. Então, se passa daquela quantidade, não pode mais haver a concessão de placas de táxi. Da mesma forma, é o que está se discutindo no Zatan, no estuário do Rio Formoso. Não pode haver a ilimitação de quantidade de embarcações que queiram trafegar para o turismo náutico. Essa é uma realidade que se impõe. Ela é dura, ela é difícil, mas ela se impõe. É uma realidade prática. E a gente preconiza,
Estou respondendo bem claramente para o ouvinte, a gente preconiza que o turismo seja feito de base comunitária, ou seja, com a embarcação a rabeta, o barquinho. Então, nessa análise do cadastro que foi feito no Zatam, lá em 2019, nós iremos sim dar prioridade, o CPRH irá dar prioridade às comunidades tradicionais que desenvolvem o turismo náutico de base comunitária, mas não pode haver um crescente número indiscriminado dessa atividade, porque aí senão torna inviável o exercício dela. Certo. Deixa eu ver se está chegando mais alguma. Pronto, foi essa pergunta mesmo que eu acabei de fazer aqui, já foi feita. O Wesley de Rio Formoso que fez essa pergunta aqui pra gente. Tá respondida aí. Chegou mais demanda aqui, mas não se trata de Zatam. Estamos falando de atividades náuticas. É diferente aqui a situação. A nossa redação vai demandar posteriormente essa pergunta aqui da Geórgia Cristina de Tamandaré, tá bom? Bom, então, Tião, a fiscalização aí é possível ser feita e será feita através dos municípios, das suas respectivas secretarias de meio ambiente, mas claro, isso tem que ser implementado e não se implementa algo desse tipo da noite para o dia, né? Exatamente. Como se falou, o Zatam é uma lei, uma norma cogente, que ela determina como se dá os usos das atividades náuticas no estuário do Rio Formoso, mas os municípios têm que se munir de aparato fiscalizatório necessário para poder dar cumprimento às normas que aqui estão sendo aplicadas. E eu acredito que, como fazemos hoje, com a extensa legislação ambiental que temos na proteção da Mata Atlântica, na proteção do meio ambiente, agimos de maneira conjugada com diversos órgãos de proteção ambiental, também o faremos com o Zatam, né, junto com a Secretaria de Meio Ambiente do Estado, junto com o CPRH e também junto com a Capitania dos Portos. Mas estamos, junto com o IGRAM, tentando viabilizar esforços para que a fiscalização seja uma fiscalização conjunta através do Portal Sul, de maneira a optimizar essa atividade que sem dúvida vai trazer segurança para os banhistas, crescimento socioambiental e preservação do meio ambiente. É verdade. Tião estava olhando aqui para ver se ainda tinha mais demanda, mas não chegou mais demanda aqui dos nossos ouvintes. O Renato está aqui. Eita, rapaz, essa aqui eu tenho que ler. O Renato, o chefe Renato, é a prova que a união faz a força e que o diálogo tem mais força quando todos se entendem. Lembrando que a educação ambiental deve ser feita maciçamente com turistas e órgãos ambientais. Parabéns, Tião, e todos os barqueiros e empresários do turismo de Tamandaré, Rio Formoso e Siriaém. Chefe Renato, grande amigo, nos acompanhou lá no momento que estávamos fazendo o protesto pela implementação do Zatam, na frente de um restaurante que tem 5 catamarãs. Nosso chefe Renato de Barreiros foi lá com a gente no barquinho, e ele viu lá o restaurante levando seus clientes para 5 catamarãs. Enquanto isso, nossos barqueiros não tinham como pegar nenhum passeio, nenhum turista que estava nos restaurantes. Porque o problema é que os restaurantes têm catamarã. Então, as pessoas que vão para os restaurantes já ficam praticamente pré-obrigadas a andar no catamarã dos restaurantes. E aí os nossos barqueiros e lancheiros ficavam sem oportunidade. Mas agora, graças a Deus, graças ao apoio de todos, tudo mudou e temos hoje uma limitação de quantidade de viagens de catamarã. Temos uma limitação de quantidade de pessoas no catamarã. E, salvo engano, está convencionado que cada grupo econômico só terá direito a ter 2 catamarãs. Então, também fica aqui o meu registro de que não é possível admitir-se que um restaurante tenha 5 catamarãs. Cada grupo econômico tem que ter no máximo 2 catamarãs, que poderão levar até no máximo 80 pessoas com uma viagem por dia. Ok, o Joab, mais uma vez aqui, está emocionado o Joab, dizendo aqui que a entrevista está top. Na Top Rio é assim, entrevista top. Obrigado, Joab, muito obrigado pelo carinho aí, mandando aqui a mensagem aqui pra gente. Tião, a pergunta que não quer calar: quando começa a ser implementado isso? Para ontem, né?
O decreto consta, entra em vigor na data de sua publicação. Então, agora é colocar em prática. Foi publicado no dia 15 de fevereiro, dia seguinte hoje é dia 17, então já está em pleno vigor. Já está em pleno vigor. Então, hoje, se for haver uma fiscalização e as pessoas não estiverem de acordo, né, as embarcações não estiverem de acordo com a capacidade limite da mesma, se tiver uma fiscalização, já responde por isso. Já responde com a apreensão das embarcações. Apreensão das embarcações, ancoragem das embarcações para que os turistas possam descer e com a paralisação da atividade. Então hoje o barqueiro, o lancheiro que se sentir prejudicado e vê que um catamarã está dando mais de uma viagem por dia, ele já pode acionar qualquer Secretaria de Meio Ambiente de qualquer município, pode acionar o CPRH e pode acionar a Capitania dos Portos, que está frequentemente em Tamandaré, com o decreto em mãos e provar que a atividade náutica daquele ou daquela operadora de turismo está irregular e a Capitania ou o órgão ambiental terá a obrigação de fazer paralisar a atividade ilícita. Vai ser feito um trabalho, Tião, para a gente concluir aqui, um trabalho informativo, um trabalho de educação com relação ao zoneamento, tendo em vista que muitos ainda desconhecem? Sim, acreditamos que as secretarias de meio ambiente do município, através do IGRAM também, né? Através do IGRAM, que é uma importante entidade que vem divulgando o turismo da nossa região e também fomentando práticas de preservação do meio ambiente muito interessantes. Acreditamos que o IGRAM irá realizar oficinas junto com os barqueiros, junto com os operadores de turismo, para poder transmitir para todos tudo que está disposto no ZATAM, para que todos se adequem à realização das atividades da forma como está no decreto. Uma pergunta que chegou de demanda também, o Arthur lá do Voluntários do Planeta, foi definida uma quantidade de embarcações cadastradas por município ou um número geral de embarcações? Siriema, por exemplo, não teve cadastramento por parte da antiga Secretaria de Meio Ambiente e Turismo. Então, cada município tem uma certa quantidade de embarcações cadastradas, um limite? Não sei responder em relação à quantidade de embarcações. Sei que foi aberto o cadastramento para que todas aquelas pessoas que operaram o turismo náutico em embarcações de médio e pequeno porte pudessem se cadastrar junto ao CPRH. Mas havia um quantitativo de catamarãs. De catamarãs e embarcações não se sabe? De embarcações não, de catamarãs sim. Eu sei que havia esse quantitativo de dois catamarãs por cada grupo econômico, certo? E teria que ser paritário a quantidade de catamarãs por cada município. Certo. X para Tamandaré, X para Siriema, X para Rio Formoso. Isso eu sei que existe. Mas quantidade de embarcações, não. Até porque iria ser feito um novo estudo de capacidade de carga. Será feito um novo estudo de capacidade de carga que irá dizer efetivamente quantas embarcações podem trafegar naquela região. E isso irá contemplar as embarcações já cadastradas para o apoio ao turismo. O próprio Arthur agradece aqui, também queria parabenizar a todos, em especial meu nobre amigo Manuel Pedrosa, que lutou com unhas e dentes pela implantação e aprovação do ZATAM. Foi uma luta conjunta, né? Tião, muita gente participando com a gente. A gente tem algumas informações aqui. Pode divulgar essas informações, Clécia? Clécia, que é agente ambiental da APA de Guadalupe, ela passou algumas informações aqui. Até o presente momento foram cadastrados 119 embarcações em Rio Formoso e 88 em Tamandaré. No município de Serém só tiveram 3 embarcações que foram cadastradas. Eu me recordo aqui que houve um trabalho contrário a esse cadastramento dessas embarcações. E daqueles 5 catamarãs que foi falado aqui na entrevista, apenas 4 são cadastrados
na APA de Guadalupe. Tá? São informações aqui da APA de Guadalupe. Clécia, que é agente ambiental da APA. Então, são essas informações. 119 embarcações de Rio Formoso. Como falei, embora Rio Formoso não tem praia, né? Assim, temos a Praia da Pedra, temos a Praia do Reduto, mas não temos área de mar. Mas Rio Formoso é o município em que as pessoas mais usam aquela área. É verdade. Porque o Rio Formoso, ele dá dentro da cidade, no centro da nossa cidade. Então, historicamente, os barqueiros do nosso município, eles saem do centro da nossa cidade para o estuário do Rio Formoso, para a Praia dos Carneiros, Praia da Pedra, Praia do Reduto, Praia de Guadalupe, para poder explorar o turismo náutico. E essa foi a nossa fala enquanto estávamos na reivindicação. Se hoje conhecemos a Praia dos Carneiros, só conhecemos por causa do trabalho dos barqueiros do município de Rio Formoso, que há mais de 20 anos exploram e iniciaram essa atividade ali. Ninguém vem de São Paulo, do exterior, do Rio de Janeiro, para conhecer um restaurante. Vem conhecer a Praia dos Carneiros. Essa é a verdade. E só conhece a Praia dos Carneiros por causa do trabalho dos nossos barqueiros e dos nossos lancheiros que estão ali há mais de 20 anos. Quando eles iniciaram as atividades, não existia nenhum catamarã, não existia restaurante, não existia nada. O passeio saía de dentro da cidade de Rio Formoso. Carneiro era um deserto. E que passeio, hein? Que passeio. E que passeio espetacular. Convidamos você que está ouvindo a nossa programação, contrate um passeio de um dos nossos operadores aí, pelo estuário do Rio Formoso. Se vocês, olha, que nunca fizeram, vão se apaixonar, né, Tião? É o roteiro dos manguezais que estamos falamos, né? O roteiro dos manguezais, você sai do porto da ponte do hospital, ou da Rua da Levada, ou do Porto do Eloy, que é um lugar também de embarcação, que você pode pegar embarcações, e você sai do Porto do Eloy com destino à Praia do Reduto, à Praia da Pedra. Você conhece, você vê, conhece a história de perto. Fala-se da história da Praia do Reduto, que ocorreu em 1633, ali vendo aquele marco histórico do Reduto, né? Você entra numa cabana que tem ali na frente da Praia da Pedra, do outro lado, e faz uma trilha a pé até o Bar do Mangue, por dentro. Você vê um estuário de manguezal limpo, perfeito, com as raízes do mangue altas, com silêncio absoluto, só o barulho da natureza e dos pássaros. Então, assim, é um passeio fantástico que Rio Formoso tem a oferecer para todas as pessoas que queiram vir usufruir. Eu sabia que eu ia ter uma aula hoje, comentei até mais cedo com o Renato. Hoje é dia de ter uma super aula com o Tião. Tião, a gente quer agradecer a você pela disposição, sei dos infinitos compromissos que você tem, mas pôde atender. De última hora a gente mandou a mensagem ontem à noite, ele atendeu, disse não, estarei lá, e esteve aqui com a gente. Muito obrigado, e fique à vontade aí para suas considerações finais. Valmir, muito obrigado pelo convite, muito obrigado a você, ouvinte da Rádio Top Rio FM. Para mim foi uma honra poder encabeçar, junto com tantas outras pessoas que eu falei aqui, essa luta pela implementação do Zatan. Gostaria mais uma vez de agradecer a Irã, presidente da associação, Joanderson, nosso amigo Noteca, Irã Melo, Niedson, a prefeita Isabel Hack, que conversou com o governador agora, nesse segundo momento, para que ele pudesse retificar o erro de não publicar inicialmente a limitação de quantitativo de catamarã. Gostaria de agradecer a Manuel Pedrosa, nosso grande ambientalista, o cara que é meu professor da área de Direito Ambiental. Gostaria de agradecer a chefe Renato, a Joane, todas as pessoas que encabeçaram essa luta pela preservação do estuário do Rio Formoso e pela garantia da justiça social e a justa distribuição de renda para aqueles que exercem o turismo náutico na nossa região. Obrigado, Tião, e que em breve possamos mais uma vez conversar sobre outros assuntos também, além de meio ambiente, que ele entende muito também, viu, gente? Obrigado, Tião, uma boa tarde. Nós iremos para um rápido intervalo, daqui a pouquinho a gente volta. Top Rio FM 90.5.